Nós desejamos ser uma comunidade cristã biblicamente fundamentada, acolhedora de pessoas que vive e testemunha o poder transformador do Evangelho. Com a graça de Deus, nós estamos nos esforçando, orando ao Senhor, dependemos dEle, mas estamos nos esforçando para nos estruturarmos e desenvolvermos essas características que nós chamamos como uma igreja bíblica, acolhedora e transformadora. E para aqueles que já estão frequentando a igreja há algum tempo e sinalizaram o desejo de se tornarem membros, a partir do próximo domingo, dia 17/11, às 16h30, nós vamos estar iniciando uma turma de novos membros. Essa turma é para aqueles que desejam se batizar, ou para aqueles que estão vindo de outras igrejas e querem fazer parte da nossa igreja. Nós queremos conhecer vocês, passar um tempo estudando e apresentando aquilo que cremos como igreja, com base na palavra de Deus. Então me procure no final do culto, se você ainda não me procurou, envie uma mensagem durante a semana sinalizando o seu interesse. Hoje nós meditaremos no capítulo 14 de Marcos, nos versículos inicialmente de 1 a 11. Mas nós vamos caminhar até o verso 31 ao longo da mensagem. Nesse capítulo, entre os versos 1 e 31, nós temos 6 acontecimentos importantes, dos quais nós podemos tirar grandes lições para as nossas vidas. Nós temos o plano contra Jesus, nós vemos Jesus sendo ungido em Betânia, nós vamos ver a traição de Judas, os preparativos e a celebração da Páscoa, Jesus instituindo a ceia memorial e Jesus avisando Pedro que ele o negaria. São esses o episódio que estão dentro desses versos. 14, de 1 a 11 inicialmente. Faltava apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixa-na em paz, disse Jesus. Porque estão perturbados? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres, vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregar. Até aqui nesse momento. Pai, obrigado pela tua palavra. O Senhor fale aos nossos corações como já tem falado até aqui. O Senhor nos direcione para a sua vontade, que o Senhor nos transforme e que o Senhor nos diga aquilo que o Senhor deseja para nós nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os versos 1 e 2 do capítulo 14 que nós lemos aqui de Marcos, eles deixam evidentes para nós que a liderança religiosa, o chefe do sacerdote, os mestres da lei, estavam diante de um grande dilema.
Por um lado, eles querem prender Jesus. Eles têm o desejo de matá-lo, como nós já vimos em outras mensagens aqui nessa exposição de Marcos. Mas a popularidade de Jesus tornou-se para eles um obstáculo. Eles estão preocupados como as multidões reagiriam em qualquer movimento deles contra Jesus. E por isso, eles não querem que isso ocorra durante a festa da Páscoa e dos pães sem fermento, para que não houvesse um tumulto entre o povo. A Páscoa, ela iniciava na sexta-feira, portanto é muito possível que os acontecimentos aqui, principalmente dos versos 1 a 9, tenham ocorrido na quarta-feira. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque quando nós falamos da Páscoa aqui nesse contexto, nós precisamos lembrar que a Páscoa aqui era uma festa em que o povo judeu celebrava a sua libertação do Egito. Quando a Páscoa foi instituída, Deus ordenou a Moisés que cada família se reunisse para matar o cordeiro, aspergir o sangue ali nas ombreiras da porta, e o anjo do Senhor passaria naquela noite, e vendo o sangue passaria alto e não feriria de morte o primogênito dos israelitas, do povo hebreu. E todos os primogênitos do Egito morreram naquela noite, exceto aqueles que estavam debaixo do abrigo do sangue do cordeiro, que eram um povo hebreu, os israelitas. Então Moisés, ele institui a festa da Páscoa como um memorial deste evento, e essa era uma das grandes festas que deveria ser celebrada anualmente no calendário judaico. Portanto, a festa girava em torno do cordeiro, que deveria ser morto como recordação de que o anjo da morte passou sobre a casa dos israelitas, que tinham colocado o sangue de um cordeiro ali nos batentes da porta, e os pães asmos, a festa dos pães asmos, que se prolongava por 7 dias de celebração, relembravam o sofrimento do Êxodo. Era uma semana de festa. Ao longo do calendário se tornou uma única festa, digamos assim, mas ela tem uma nomenclatura diferente e era uma semana de festa. E nós já vimos, e por isso eu vou passar rápido aqui, porque quando nós introduzimos o capítulo 11, nós dissemos que esse era um dos períodos de maior fluxo de gente naquele local. Judeus de todos os lados do Império Romano subiam a Jerusalém para essas comemorações. Alguns estudiosos dizem que Jerusalém, nesse período, tinha em torno entre 50 e 70 mil habitantes, e quando entrava nesse período de festas, como a Páscoa, chegava a ter cerca de 250 mil pessoas. Então você imagina um local que você tem 50 a 70 mil habitantes, e quando você tem uma festa com a Páscoa, você tem cerca de 250 mil pessoas. Eu estou aqui em Caucaia há pouco tempo, já completando 2 anos. O ano passado, no período da Romaria, eu não estava aqui. Foi um dia que eu estava ausente por algum motivo, mas esse ano eu estava. E passando aqui na Água Espraiada, em outros arredores, nós vemos um movimento. E eu imagino que esse movimento não é apenas de pessoas de Caucaia. Devem vir pessoas de outras localidades que somam a população de Caucaia, e a gente vê um grande número de pessoas. Era isso que estava ocorrendo aqui, queridos. Não uma festa como essa, mas as pessoas iam por conta do templo para Jerusalém, e as pessoas se somavam ali, e aquilo dava um número absurdo de pessoas da cidade. E por isso eles não queriam matar ou prender Jesus nesse período. Mas a insensibilidade e a dureza de coração deles é tão grande, que aqueles religiosos, em uma semana de celebração, em uma semana de gratidão a Deus, eles estavam trabalhando e tramando, eles estavam arquitetando a morte daquele que é o autor da vida. Eles tomaram uma decisão, a decisão deles, nós já vimos aqui, é: Jesus precisa morrer. A religião deles, a religiosidade do coração deles, não os impedia de praticar a maldade. A religião deles, dentro de um dos significados da palavra,
não estava sendo um culto prestado a Deus, não estava sendo um serviço de adoração a Deus. O sistema de crença deles, o sistema de prática religiosas deles, era falso, como nós já vimos aqui, de falsas aparências. Faltava intimidade, faltava comunhão, faltava transformação. Era uma religiosidade que ganhava o aplauso dos homens, impressionavam os homens, mas não agradava a Deus. Era assim que Jesus chega e encontra aquele contexto religioso. É assim que Jesus está caminhando para a cruz. Ele está num contexto onde aqueles que deveriam reconhecer que o verdadeiro Messias, não só um líder político, chegou, mas aquele que haveria de trazer a salvação prometida por Deus, eles por inveja, eles por ciúmes, eles por saber que Jesus estava apontando um caminho verdadeiro, eles viviam uma religiosidade que não agradava a Deus. E a gente olha para isso e a gente fala, isso é tão distante de nós. Isso é tão distante de nós, mas a grande verdade é que nós podemos cair no mesmo erro. E como nós caímos no mesmo erro, irmãos e irmãs? Porque o que transforma a nossa vida, o que muda a nossa natureza, o que nos faz viver de modo diferente, não é apenas religião, não são rituais religiosos, não é performance, não é tempo de igreja, não é títulos teológicos, acadêmicos, isso não é suficiente. Aquilo que muda o nosso coração, aquilo que muda a nossa visão e nos faz caminhar em obediência ao Senhor, é ter Jesus como Senhor e Salvador. É ter uma vida rendida a Deus, é ter uma vida de obediência a Ele. É uma vida que ama a Deus, é uma vida que ama o próximo como Ele mesmo ensinou, é uma vida que entende que religião é muito mais do que um conceito que eles construíram aqui, porque esses caras conheciam muito de Bíblia, mas não conheciam o Deus que se revelou através da Bíblia. A prática deles estava distante. E nós, queridos, podemos cair no mesmo erro. Quando a nossa religiosidade, como nós já estamos construindo isso ao longo das mensagens, quando a nossa religiosidade é apenas uma prática superficial que impressiona os homens, que aumenta o senso dos evangélicos brasileiros, mas que na verdade não gera uma transformação de coração. Você pergunta para alguém qual é a sua religião, e para ele não ficar em branco com uma resposta, ele se diz, e hoje virou um pouco moda dizer isso, eu sou evangélico. E aí quando você olha para os discursos na televisão desse que se diz evangélico, quando você vê ele falando alguma coisa em algum ambiente que mostra o coração dele, você vai ver que o linguajar dele não tem um linguajar de cristão. Você vai ver que a prática de vida dele não tem uma prática de vida cristã. Porque são pessoas que impressionam os homens, mas que estão com o coração distante de Deus. E a grande questão aqui para nós, queridos, nós queremos impressionar os homens ou nós queremos se render diante de Deus? Porque se rendendo diante de Deus, nós nem sempre impressionaremos os homens. Se rendendo diante de Deus, como nós já falamos aqui em outros momentos, nós nem sempre vamos receber aplauso. Se rendendo diante de Deus, nós nem sempre vamos ter uma vida tão fácil como nos parece, ou essa falsa religiosidade promete por aí. Se rendendo diante de Deus, nós vamos ser cada vez mais parecido com Cristo Jesus. E é assim que um discípulo precisa ser. Cada vez mais parecido com o seu mestre. Nós já falamos que Jesus, durante a sua última semana, ele fez o trajeto Betânia-Jerusalém, Jerusalém-Betânia algumas vezes durante esses dias. E Jesus agora ele está em Betânia. Jesus, depois o texto introduzir, dizendo a intenção dos líderes religiosos, Jesus está em Betânia na casa de um homem conhecido como Simão o leproso.
talvez um ex-leproso curado pelo próprio Jesus. E o texto nos diz que aproxima-se de Jesus uma mulher com um perfume muito caro. E ela quebra o frasco e derruba o perfume na cabeça de Jesus. Ela ungiu Jesus com aquele perfume que vinha de uma rara planta aromática importada de outras regiões. E Marcos nem Mateus, os textos paralelos, contam para nós o nome da mulher que ungiu Jesus. Mas João nos conta que ela é Maria de Betânia, a irmã de Marta e Lázaro. E alguns vão dizer que esse perfume não se tratava de um perfume comum. Talvez pudesse ser uma herança da família. Imagina que você é de uma família que lá nos seus tataravós, nem sei se é assim que se fala, você herdou alguma coisa deles e a sua família era de uma linhagem importante dentro da sociedade daquela época e você herda um perfume. Nem sei se o vencimento vai estar legal, né? Mas vamos supor que seja possível. E aquilo é precioso, aquilo é algo de valor para o tempo, porque é uma relíquia, é algo que de fato tem um grande valor. Eu já falei para os irmãos, eu tinha um Fusca, 1976. Eu tive 8 anos esse Fusca, e eu vendi ele lá atrás, para comprar um outro carro, porque eu tinha um Fusca, não porque eu tinha um hobby, era o carro que eu tinha naquele momento. Mas se eu tivesse guardado aquele Fusca hoje, ele valia mais que meu Fordinho K. Mas eu não guardei. Mas imagina que você guardou o perfume, que é uma herança, e você está diante de alguém importante, e aquela mulher diante de alguém importante, ela quebra o perfume, não sei, tem uma explicação para isso, mas eu não quero me ater a isso, mas ela quebra o perfume, ela quebra o frasco, ela abre o lacre e ela joga o perfume em Jesus. E agora você imagina, as pessoas que estavam ali presentes, ou as pessoas da sua família, vendo você fazendo isso, e diz assim, você está desperdiçando o perfume, passa só um pouquinho. Ele é caro, ele é uma relíquia, você ganhou ele. Esse perfume vale o trabalho de um ano de um trabalhador diarista. Ele vale muito. Esse dinheiro, a pessoa vai olhar, o falso piedoso vai dizer assim, esse dinheiro pode ser dado aos pobres. Por que você vai passar esse perfume? Você pode dar ele para alguém que está necessitado. E Jesus, então, ele os corrige. Porque Jesus disse assim, deixe-na em paz. Porque estão perturbando, ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres, vocês sempre terão consigo, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Olha que lindo isso, queridos. No meio daquela discussão sobre o valor do perfume, Jesus olha para aquilo e fala assim, vocês estão preocupados por quê? Porque vocês podem fazer boas ações para com os pobres, porque eles estão aí e têm necessidades, vocês devem atendê-los. Mas a mim, eu estou de passagem aqui, o meu caminho é um caminho de cruz, eu já expliquei isso para vocês. Então por que vocês a criticam? Ela aproveitou aquela ocasião, queridos, de ministrar, de servir ao seu Messias e prepará-lo para a sua morte. Ela ungiu o seu corpo para o sepultamento, e ele afirmou que em todos os locais por onde o evangelho fosse pregado, essa história seria repetida como nós estamos fazendo aqui hoje à noite. Maria foi elogiada pelo Senhor, Maria demonstrou o seu amor a Jesus de forma sincera. Maria não ficou preocupada com a opinião das pessoas à sua volta. Maria não ficou preocupada com o valor do perfume. Maria não ficou preocupada com o valor sentimental sobre aquilo. Mas Maria fez uma devoção sincera e real diante do seu Senhor. Maria dá o melhor que ela tem. Ela dá aquilo para aquele de melhor para aquele que daria a sua vida por ela. E ela dá o que ela tem de melhor. Ela quebra o perfume e ela unge Jesus. No batismo nós vemos Jesus sendo ungido ou apresentado como Messias para o seu ministério terreno. E agora ela aponta que o perfume que foi derrubado em seu corpo, Marcos nos dizendo, foi para o seu sepultamento. Foi para o Messias que é o sofredor, que é o cordeiro sacrificial.
A morte sacrificial de Jesus, queridos, é o momento central da história da salvação. O ápice do plano de Deus, e essa mulher estava entendendo isso aqui. O ápice do plano salvífico de Deus, somente o sacrifício expiatório de Jesus tem possibilidade de perdoar os nossos pecados, tem possibilidade de salvação. Ele sofreu a consequência da culpa do nosso pecado. E foi o amor de Deus por nós tão grande e intenso, que fez que Ele desse o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por nós. Para que ninguém precise ser condenado. Para que todos que crendo nele tenham vida plena e vida eterna na glória de sua presença. Jesus, Ele recebeu os pecadores. Jesus, Ele recebe pessoa como eu e você em sua presença. Ele não nos lança fora da sua presença. Ele nos aceita, Ele nos transforma. Na cruz, o próprio Deus, por meio de Cristo, pagou a penalidade completa da nossa rebeldia, da nossa desobediência. Ele recebeu o juízo que merecemos, a fim de nos trazer o perdão que nós não merecemos. Queridos, o gesto de amor da mulher mostra o louvor e a adoração, a entrega que todos nós deveríamos dedicar a Jesus por aquilo que Ele fez por nós. Ele estava indo por um caminho de cruz. Ele contou isso, eles sabiam disso. A hora estava chegando, mas nós temos a revelação. Ele foi para a cruz, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, Ele nos deu nova vida. E a história que nós sabemos hoje deve nos fazer a levar como aquela mulher e nos quebrantar diante da presença de Jesus. Você não precisa quebrar seu perfume, você não precisa trazer o seu perfume como uma oferta, mas você pode abrir o seu coração, você pode estender a mão e você pode dar tudo o que você tem para Jesus. Você, jovem, pode dar a sua juventude para Jesus. Você pode dizer, eu quero seguir Jesus, eu quero seguir o caminho de Jesus, eu quero me preparar para o serviço do Mestre, eu quero dar a minha vida para o Mestre. Você que está numa idade mais adulta, que já está com a sua vida estabelecida, eu quero ser transformado por esse Mestre, eu quero viver um casamento que mostra a luz do Mestre, eu quero trabalhar de uma forma que glorifique a Deus. E você que está numa idade mais velha, ou já na terceira idade, como nós falamos ontem no aniversário do irmão Aparício, que você olha para a sua bagagem de vida e já tem uma história para trás, você ainda olha para frente, porque Deus te deu vida, e enquanto Ele te der vida, dê para Jesus o que Ele te deu de melhor, que é o seu coração, a sua vida. O problema é que a gente chega nessa idade, e aí a gente olha, eu já falei isso aqui, a gente olha para a juventude e a gente fala assim, eu sou jovem demais. Eu quero viver um pouco a minha vida. Eu preciso ter experiências da vida, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter recursos. E aí o tempo passa e a sua vida se torna adulta e você fala, não, agora eu preciso cuidar da minha família, agora eu preciso cuidar da casa, agora eu preciso ter meus afazeres. E aí você chega velho e você fala, agora eu estou velho, agora não dá mais tempo, agora ninguém quer eu mais nessa idade, porque eu já estou assim. E o tempo passa e a gente não se quebranta e coloca de Jesus aquilo que Ele nos deu, que é o nosso coração. E com isso eu não estou dizendo que você precisa desperdiçar a sua juventude. Eu não estou dizendo que você não precisa cuidar da sua família. Eu não estou dizendo que você não precisa recuar num período de velhice. Mas eu estou dizendo que em todos os períodos da sua vida, você pode consagrar o seu coração a Cristo Jesus e se quebrantar diante dEle e dar aquilo que Ele te deu, que é a sua vida. E dizer, esse sou eu, como nós falamos alguns domingos atrás. Quando você olha para a sua vida, quando você olha para a sua caminhada de vida cristã, você tem feito como aquela mulher e tem dado a Cristo o melhor de si. Você pode dizer que ama e o adora, não apenas pelo que Ele pode fazer por você, mas por quem Ele é. Ou você só o ama e o adora porque Ele pode te dar alguma coisa em troca. Mas e se Ele fizesse com você, como Ele permitiu que fosse feito com Jó, e você perdesse os seus bens mais preciosos, você continuaria o amando e adorando?
Ou você seria daquele que estaria do outro lado dizendo, o perfume é muito caro, deixa eu guardar aqui. O trabalho é muito pesado, deixa ele ficar aqui. Os meus planos são muitos meus, deixa eu realizar que em algum momento eu faço alguma coisa. Marcos, ele está apresentando para nós, queridos, um contraste entre a fé e o amor da mulher e a maldade dos sacerdotes. Marcos, ele introduz o caminho dizendo, é isso que eles querem fazer com Jesus, eles querem matar Jesus. Ele olha para nós e escreve para nós, pegando as palavras de Jesus e fala, olha o que a mulher fez por Jesus. E agora ele continua. Essa mulher deu o que ela tinha de melhor, mas tem alguém que vai me trair do meio deles. Maria adorou Jesus e Judas o traiu, como veremos agora. Versos 10 e 11, nós lemos aqui, que Judas Iscariotes, um dos 12, é aquele que vai auxiliar os líderes religiosos a prenderem Jesus. Sem chamar a atenção do povo como eles queriam. Eles não querem prender Jesus durante a festa, mas Judas, motivado pela sua ganância, a ganância do seu coração, ele se oferece para fazer o que eles queriam. Ele entrega Jesus. Agora eles não precisam mais esperar até a festa terminar. Ele combina um jeito. De em algum momento, quando Jesus estiver num momento particular, ele vai entregar Jesus. Queridos, Judas esperava Jesus como o Messias, e como nós já falamos diversas vezes aqui, esse Messias que desse início a uma rebelião política para libertar Israel do poder de Roma. Judas talvez também queria uma posição de destaque. Judas era um corrupto, como nós vamos ver em outros textos que não cabe aqui, mas ele percebeu que o reino de Jesus não era o reino que ele esperava, muito possivelmente. Possivelmente ele não teria nenhuma vantagem material. A motivação de Judas em entregar Jesus era o amor ao dinheiro. Aquela mulher deu o que ela tinha de mais precioso. E Judas agora vende Jesus por amor ao dinheiro. Com esse coração ambicioso e cobiçoso, dessas coisas desse mundo, Judas procura os líderes judeus e vende Jesus. Judas se entrega a Satanás. Ele procura uma oportunidade para entregá-lo, de preferência quando Jesus estivesse a só com seu pequeno grupo de discípulos. E é interessante, queridos, que a gente olha para isso e precisamos abrir um parênteses bem grande aqui, porque Jesus não foi surpreendido por esse acontecimento. Jesus sabia que Judas estava tramando aquilo. Ele entregou a sua vida por nós voluntariamente, queridos, porque ele sabia de tudo. Ele entregou a sua vida por nós por amor. Ele estava cumprindo o plano divino para a nossa salvação. E nós terminamos essa cena. E o texto nos diz que eles estão agora, ao final do verso 11, procurando uma oportunidade para entregá-lo. Jesus e os seus discípulos, então, se preparam para comer a ceia da Páscoa. A hora da morte de Jesus estava se aproximando. Agora nós estamos na quinta-feira da última semana do ministério de Jesus. E Jesus, então, no primeiro dia da festa, ele introduz aquilo que nós chamamos de ceia do Senhor, a mesa. E eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui, porque eu fiquei pensando em como fazer isso. Eu vou pregar um texto sobre a ceia no dia da ceia, isso não foi intencional. E eu falei, eu prego o texto e depois a gente celebra a ceia, ou enquanto eu prego nós celebramos a ceia? E eu tomei a decisão, enquanto eu prego nós celebramos a ceia. Não vou quebrar um protocolo literalmente hoje, meus irmãos. Então eu quero convidar aqueles que vão me ajudar aqui, irmão Luiz, irmã Terezinha, irmã Aparício, irmã Luciene, o Rogério e a Sandra. E você vai pegar o suco de uva e o pão,
se você é salvo, se você é membro de uma igreja, se você está em comunhão com a igreja, a sua igreja local, ou com a nossa igreja, você é convidado para participar desse momento. E enquanto eles servem, você pega o pão e o suco de uva, segura um pouquinho que depois nós vamos comer todos juntos. Mas enquanto eles servem, eu vou continuar pregando. Por isso que eu falei que eu vou quebrar um pouco o protocolo. Diferente de que a gente sempre canta e depois da canção nós ceiamos, eles vão servir, por favor. E enquanto eles servem, nós vamos continuar a pregação. Lembrando que a ceia do Senhor é para os salvos, para aqueles que são batizados, para aqueles que estão em comunhão com a sua igreja local. Então, se você é membro de uma igreja local, salvo em Cristo Jesus, convido você a pegar o pão e o suco de uva, como eu já disse. E o texto continua, queridos. E Jesus, ele queria aproveitar aquela oportunidade para um momento de comunhão, para um momento de intimidade com os seus discípulos. Mas é interessante porque a celebração da Páscoa naquele contexto, ela era um pouco diferente. A Páscoa precisava ser preparada. As famílias removiam todo o fermento de suas casas, as mulheres preparavam as ervas, o vinho, o pão sem fermento para a refeição pascal, e o cordeiro precisava ser consumido dentro da área delimitada pelo muro de Jerusalém. E os discípulos, eles tinham essa tarefa. E eles precisavam encontrar um local dentro da cidade para servir a ceia, para desfrutarem daquele momento da Páscoa. A ceia vai sendo instituída ali, mas para comerem a festa da Páscoa, aquela confraternização. E os discípulos então, a partir do verso 12, você pode acompanhar aí, eles perguntam para Jesus: onde nós vamos preparar a refeição da Páscoa? Marcos capítulo 14, a partir do verso 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos te preparar a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entre na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no. E digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspede, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito, e preparavam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. E quando estavam comendo, reclinado à mesa, Jesus disse: digo que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. E eles ficaram tristes, e um por um lhes disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que comer comigo do mesmo prato. Os discípulos perguntam para Jesus, a questão é: onde vamos preparar a Páscoa? O texto paralelo de Lucas, que conta essa mesma história, ele diz para nós que foi João e Pedro que foram enviados para tomar as providências ali do preparo da festa. E possivelmente Jesus já havia acertado com o dono da casa a possibilidade de usarem ali o cenáculo, a sala de refeições, ou um espaço no andar superior da casa. E Jesus diz assim: entrem na cidade, em Jerusalém. Um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Eles iriam reconhecer facilmente um homem. Porque talvez você faz a mesma pergunta que eu: como que você vai numa cidade, tem um homem com um pote de água e você vai reconhecer que é ele? E os estudiosos nos dizem que eles iriam reconhecer facilmente um homem, porque isso normalmente era uma tarefa destinada a uma serva, a uma mulher. Então reconhecer um homem fazendo isso era fácil, porque não era uma atividade dentro daquele contexto masculino. E ele diz: sigam este homem.
e pergunte sobre a localização onde poderá ser comido a Páscoa. E ele vai lhes mostrar uma sala no andar superior. E eles foram, queridos. E eles encontraram tudo como Jesus havia dito. Prepararam a Páscoa e Jesus chegou ali com seus discípulos. E Jesus indica, naquele diálogo, que tem um traidor entre eles. Você imagina a cena? Eles estão com Jesus, Jesus está preparando a Páscoa e Jesus fala, tem um traidor entre nós. E eles ficam tristes, eles começam um por um dizendo que não era ele. E Jesus diz que o traidor é sim, é um dos 12. Mas Jesus fala que esse acontecimento é parte de tudo que estava escrito sobre ele. Queridos, Judas é o traidor. Ele abriu a porta do seu coração para ser usado por Satanás. E a grande questão é que isso pode acontecer conosco, e aqui eu não estou dizendo de possessão, mas isso pode acontecer conosco, quando nós abrimos os nossos corações e não nos rendemos ao Espírito Santo, e nós vamos ouvindo a própria inclinação da nossa carne, ou vamos cedendo à tentação do inimigo, queridos. E nós somos, e o Espírito Santo nos confronta nas áreas da nossa alma, que nós precisamos de conserto. O Espírito Santo nos confronta nas áreas da nossa vida que nós precisamos de perdão. O Espírito Santo nos confronta nas áreas da nossa vida que nós precisamos de libertação. E nós não podemos resistir a isso, mas nos render diante de Deus com humildade, para que Ele trabalhe em nossos corações. Porque a Bíblia, queridos, a presença de Jesus no nosso meio, nos leva a ter a verdadeira visão do pecado, mas também nos leva a ter a verdadeira visão da graça e do perdão dele sobre nós. Voltando para a Páscoa que eles estavam preparando, para nós, a Páscoa não é como aquela. Aquela Páscoa era só um símbolo do sangue do Cordeiro de Deus, que haveria de morrer por nós. A Páscoa para nós cristãos, é uma celebração cristã que celebra a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Semelhantemente ao sangue do Cordeiro, que foi ali aspergido sobre os batentes daquela porta, daquelas casas, daquelas portas, que salvou o povo hebreu da destruição. Jesus nos resgata de todo o poder do pecado. A verdadeira Páscoa é que Jesus morreu por nossos pecados. Para nós cristãos, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa Páscoa, como nós veremos aqui, ela foi substituída por símbolos. Ela foi substituída pela ceia do Senhor. Naquela noite Jesus falou, Jesus estava substituindo e dizendo, isso é uma sombra do que eu estou fazendo aqui. Onde o pão vai simbolizar o meu corpo, e o vinho o meu sangue, que entregou a sua vida por vocês, por nós. É o que nós chamamos da nova aliança. Daquele momento em diante, o povo de Deus celebraria com uma nova festa, um memorial. Que olhava para trás, não mais trazendo só a imagem daquele cordeiro da libertação do povo do Egito, mas que olha para o presente e olha para os sacrifícios da cruz de Cristo Jesus por cada um de nós. Essa é a ceia do Senhor, queridos. É isso que nós celebramos nessa noite. Jesus, ele institui a ceia memorial. Jesus, ele tomou os dois elementos da refeição da Páscoa, o pão e o vinho, estabeleceu a nova aliança, mostrando que a salvação do homem pecador se daria através do sacrifício. Jesus abençoa e parte o pão.
Jesus toma o cálice e dá graças a Deus. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Eu vi que algumas irmãs chegaram depois. Alguém mais? Nós vamos celebrar. Porque enquanto comiam o pão, Jesus tomou o pão, Jesus deu graça, partiu aos seus discípulos e disse: tomem, isso é o meu corpo. Jesus, ele mostra para eles o pão, e Jesus diz para eles, como uma forma de ilustração: isso é o meu corpo. Este é o pão da minha aflição, esse é o pão do meu sofrimento. Eu vou trazer libertação definitiva da escravidão do pecado. Eu sou aquele que vou morrer por vocês. E Jesus, naquele momento, naquela festa, que era a Páscoa, que eles estavam celebrando, ele pega o pão e ele diz: esse pão simboliza o meu corpo, que vai ser partido por vós. Eu quero convidar você a pegar o pão e de uma forma simbólica, de uma forma memorial, aquilo que Jesus estava instituindo naquela noite, você comer o pão em memória do sacrifício de Cristo Jesus. Comamos todos. Em seguida, Jesus tomou o cálice, o texto vai dizer, ele deu graça, ele ofereceu aos seus discípulos, e todos beberam, e ele disse: isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Naquela noite, na redenção da Páscoa do povo de Deus, ela foi simbolizada pelo sangue do Cordeiro. Mas eu agora estou anunciando para vocês uma nova aliança selada pelo meu sangue. Não é pelo sangue de animais, é pelo sangue de Jesus. O próprio Jesus é o sacrifício. Aqueles sacrifícios anteriores, Jesus está dizendo, apontava para mim. Então, eu quero que você pegue o suco de uva e nós vamos beber em memória do sacrifício de Cristo Jesus. A ceia do Senhor, queridos, nos lembra do corpo de Cristo que foi dado e partido por nós, na cruz por nossos pecados. E o sangue de Cristo Jesus foi vertido na cruz por nós. E nós celebramos a memória desse amor sacrificial de Cristo Jesus por nós. Não só sacrificial, mas como substitutivo por nós. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: eu sou aquele em quem o Antigo Testamento apontava. Eu sou aquele a quem Isaías apontava. Eu sou aqueles em que João apontava. Eu sou o cordeiro para o qual apontaram todos os outros cordeiros. O cordeiro que tira o pecado do mundo. E a partir do verso 26, descreve que depois de cantar, eles cantaram um hino. E eles saíram para os montes das oliveiras. E muito provável Judas já não está mais nesse momento. E estudiosos nos dizem que normalmente a cerimônia da Páscoa, ela começava com o canto de alguns salmos, 113 e 114, e ela terminava com a última parte dos salmos 115 a 118. E nós vamos cantar um cântico, não os salmos, mas outro cântico, como eles fizeram naquela noite. Como eu estou quebrando o protocolo hoje. Enquanto nós cantamos, os irmãos vão retirar os cálices. E depois eu vou concluir a mensagem. Não acabei ainda. Você pode ficar em pé? Seja bendito
bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Salvos de mal nós estamos, por tua graça, teu favor. Pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas esse amor. Pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Os versos seguintes, dos versos 27 a 31, depois de viver esse momento, depois de Jesus instituir a ceia, depois de Jesus mostrar simbolicamente aquilo que havia de acontecer, Jesus olha e diz assim: disse-lhes Jesus, verso 27, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes, cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei.
E todos os outros disseram o mesmo. Depois, queridos, obviamente naquela casa, num outro cenário, num outro ambiente, depois de desfrutarem de todo aquele momento com Jesus, Jesus, mais uma vez, conta abertamente para eles aquilo que eles enfrentariam dentro daqueles dias. Eles iriam ver o seu mestre ser preso. Eles iriam sofrer nas mãos dos líderes religiosos e iriam ver o seu mestre não reagir. E Jesus cita o profeta Zacarias, e ele diz assim: todos vocês, sem exceção, vão se escandalizar com tudo isso. Vocês vão ficar chocados quando ele for ferido. Vocês vão ficar dispersos. E ele acrescenta e diz que nem a sua morte e nem a fuga dos discípulos vai ser definitivo. Eu vou ressuscitar, eu vou ao encontro de vocês lá na Galileia. Mais uma vez ele afirma isso para os discípulos. E Pedro, cheio de confiança, Pedro, cheio de si mesmo, cheio de orgulho, de espontaneidade, de autossuficiência, ele diz: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Queridos, Pedro, ele acha que ele não ia falhar. Jesus está dizendo: vocês vão falhar, e ele pensa que ele é mais crente que os outros, que ele é mais forte, que ele é mais confiável do que os outros discípulos. E nós vamos ver o desenrolar dessa história, a atitude de Pedro, dos discípulos a semana que vem. Mas Jesus diz: nessa mesma noite, a sua fraqueza, a sua falta de confiança, a sua promessa quebrada vai ficar visível, Pedro. Queridos, às vezes nós somos exatamente como Pedro. Nós saímos daqui depois de um culto como esse e dizemos: uau, como Deus me ama. Isso é uma verdade absoluta. Eu não vou fazer mais aquilo que desagrada a Deus, agora eu vou me acertar com Deus. E isso é uma verdade, ou precisa ser uma verdade. Mas a grande verdade é que nós aprendemos com Pedro, é que nós não dependemos de nós mesmos. Nós não dependemos da nossa força. Nós não dependemos apenas dos nossos desejos, às vezes e muitas vezes egoístas. O que nós dependemos é do Senhor. O que nós dependemos é do Espírito dele que habita em nós, para viver, para ser moldado e para estar comprometido com a verdade do Evangelho. Repito o que eu falei no começo da mensagem: mais do que religiosos, nós precisamos ser pessoas quebrantadas por Cristo Jesus e rendidas diante dele. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, ele diz assim: assim, aquele que julga estar firme, ou na sua versão estar de pé, cuidado para que não caia. Porque nós dependemos do nosso Senhor, queridos. O coração do crente deveria ser um coração totalmente rendido ao Senhor. Eu quero sair daqui, Senhor, e eu quero deixar os meus vícios. Eu quero sair daqui, eu quero ser um marido melhor, uma esposa melhor, eu quero ser um filho melhor, eu quero ter um casamento melhor, eu quero ser um profissional melhor, eu quero buscar melhorar de vida nesse mundo em que nós vivemos. E tudo isso é uma verdade. E precisa ser uma verdade. Mas eu quero sair daqui transformado pelo Senhor, para que eu viva isso como um reflexo da transformação que o Senhor está fazendo em mim. Por mim mesmo, eu vou brigar com a minha esposa. Por mim mesmo, eu vou xingar no trânsito. Eu vou entrar naquela pornografia que eu não deveria, ilustrando aqui. Eu vou fazer coisas que eu não deveria por mim mesmo. Mas, Senhor, eu prometi que eu não faria mais. Mas se for uma promessa vazia, se for a nossa autossuficiência, nós vamos fazer. Mas quando numa caminhada com Cristo Jesus, a gente se rende diante dele, e a gente olha todo dia para ele e fala: obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me ajudado.
As pessoas começam a olhar para nós e falar assim: uau, que transformação! E você olha e fala: em mim não tem mérito nenhum. Eu ainda quero pôr aquele copo de álcool na minha boca, eu sinto o desejo disso, mas em mim não tem mérito, porque Jesus está me transformando. Eu quero caminhar para a conclusão, queridos. E olha, se você cronometrou o tempo, mesmo com a ceia, eu não ultrapassei tanto. E de forma muito objetiva, dizer que o fundamento essencial da nossa salvação, queridos, é Jesus como cordeiro imolado, que morreu de forma substitutiva para fazer expiação, a remissão, o perdão, sofreu a consequência da culpa por nossos pecados. E como nós lemos hoje de manhã, se você estava aqui, a salvação não nos é dada por algo que podemos fazer ou merecer. Ela é consequência da graça e da misericórdia de Deus. E nessa noite Jesus está se revelando a você. E Ele está dizendo para você: ó, o pecado nos afasta dEle. O pecado é uma abominação para Ele. O pecado precisa ser punido com a morte. O pecado causa separação de Deus. Precisa ter um pagamento. E você não pode pagar. Você não pode dizer como Pedro, porque você vai negar. O pagamento é o sangue. O pagamento exige o sacrifício de um cordeiro perfeito, sem defeito algum, e somente o Deus encarnado, habitando entre nós, tinha condições de pagar o preço do nosso pecado. E Ele pagou o preço, e Ele comprou na cruz do Calvário a nossa redenção. E o que nós fizemos nessa noite, quando você recebeu o pão e o suco de uva, foi uma forma de recordação do que Ele fez por nós, e de celebração, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Aleluia. Queridos, a decisão por crer em Jesus é fruto de fé. A decisão em crer em Jesus é fruto de uma vivência com Ele. E eu quero, para concluir, te fazer duas perguntas. A primeira é: Jesus é o seu Senhor e Salvador? Você já se rendeu diante dEle? Porque Ele veio viver entre nós uma vida perfeita, morreu na cruz e ressuscitou, para que todos que se arrependam dos seus pecados e coloquem a sua confiança nele, possam ser salvos da condenação que merecem por causa dos seus pecados, e viver uma eternidade em perfeita comunhão e alegria com Deus. Você já se rendeu diante de Cristo Jesus? Jesus é o seu Senhor e Salvador? Ou você tem experiências como hoje? Você vai na igreja e fala como Pedro: eu vou ser crente a partir de agora, eu vou ser alguém melhor. Mas se Jesus não for o seu Senhor e Salvador, queridos, nós somos religiosos, como daquele tempo, que gosta dessa experiência, de cantar, de tomar um chazinho no final do culto, de conversar, e isso é bom, agradável. O salmista vai dizer: com bom e agradável que os irmãos vivam em união. Mas é mais do que isso. É estar aqui para adorar, para ser quebrantado. E a segunda pergunta que eu quero fazer para você, e com isso eu encerro: você tem feito como aquela mulher e tem dado a Cristo o melhor de si? Você que já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como está a sua caminhada e o seu relacionamento com Ele? Como está a sua caminhada? Como que é fora da igreja? Como que é fora desse ambiente religioso? Como que é? Tem verdade? Tem perfumes quebrados diante dele? Você fala assim: não dá, né? Como nós falamos aqui, eu sou novo demais, eu estou na fase adulta, eu sou velho demais. Se renda diante de Cristo Jesus. Se você é novo, se renda diante de Cristo Jesus, se você está entendendo o sacrifício dele. Se você é velho, viva para a glória de Deus, para que outros vejam isso em você. Vamos orar? Queria que você falasse com Deus nesse momento. As crianças estão por aqui, seguram as crianças aí, para só não ficar no ambiente do culto.
fazendo muito barulho. Mas eu quero que você tenha um tempo com Deus nesse momento. Diante de tudo que você ouviu aqui, o que Ele tem ministrado no seu coração? Pai, obrigado pela Tua palavra, Pai. Nós tentamos em 55 minutos, 1 hora, resumir 6 episódios tão importantes. A introdução que dizia que eles iriam te trair. Jesus sendo ungido por aquela mulher ali em Betânia e nos ensinando que ela entregou tudo para o Senhor. E que nós precisamos entregar tudo para o Senhor. E talvez nessa noite, o tudo que temos para entregar para no Senhor é o nosso coração rendido diante do Senhor. Naquele meio tinha alguém que estava com más intenções. E o Senhor nos mostra como mesmo andando com o Senhor, se nós dermos brecha, o nosso coração pode se inclinar para distante do Senhor. Embora tudo aquilo que estava ocorrendo era plano do Senhor. E aquela mulher e Judas nos apresentam um contraste tão grande entre alguém que está diante do Senhor e se rende, e entre alguém que está diante do Senhor. Naquele ambiente de celebração, o Senhor nos mostra que tudo aquilo apontava para o Senhor. E no momento que eles estão ali na mesa, sua igreja reunida naquele contexto, não na forma que nós conhecemos hoje, mas na mesa com o Senhor aponta e diz assim: esse é o meu corpo. Isso aqui simboliza o meu corpo que vai ser partido por vocês. E esse simboliza o meu sangue que vai ser derramado na cruz por vocês. E que nós mais para frente vamos ver que nós deveríamos fazer isso em memória do Senhor, em memória do sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Aquele ambiente de glória, aquele ambiente da sua presença termina. Aquela refeição está se findando. E o Senhor mais uma vez diz o que vai acontecer: eu vou para a cruz. Vocês vão ficar admirados, perplexos, vão se espalhar, mas eu vou para a cruz. E ali nós vemos um Pedro, talvez na sua espontaneidade, dizendo: eu daria a minha vida pelo Senhor. E às vezes nós somos como Pedro. Num culto como esse nós dizemos: nós queremos dar a nossa vida pelo Senhor. Mas é fruto de uma emoção do momento, não é algo que vem do Senhor. E o que nós queremos fazer nessa noite é nos render diante do Senhor. E dizer: por mim mesmo, Senhor, eu não deixaria aquele vício. Por mim mesmo eu abandonaria aquele casamento. Por mim mesmo, esse ímpeto agressivo meu se tornaria parte de mim. Por mim mesmo eu faria essas coisas. Mas eu me rendo diante do Senhor, porque eu dependo do Senhor para deixar esse vício. Eu dependo do Senhor para ter a minha família baseada nos planos do Senhor. Eu dependo do Senhor para ser um marido melhor, uma mulher melhor, um filho melhor, uma filha melhor. Eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor. Porque por mim mesmo eu não conseguiria. E é assim que nós nos colocamos e nos rendemos diante do Senhor, dizendo: nós precisamos e dependemos do Senhor, Pai.
Nos ajuda na nossa pequena fé. Nos ajuda na nossa caminhada, para que a gente cada vez mais aprenda a amar o Senhor. Nos transforma. Nós queremos sair daqui transformados pelo Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz. A escuridão não venceu.